Há poucos temas mais arrepiantes e ao mesmo tempo interessantes do que a possibilidade do fim do mundo. Existem muitos cenários possíveis nos quais um apocalipse que exterminasse para sempre a espécie humana poderia ocorrer. Isso é especialmente aterrorizante não apenas pela perspectiva de uma morte terrível, mas também porque muitos esquecem que o fim do mundo nos deixaria para sempre no esquecimento, a nós, nossas famílias, nossos amigos, nossas cidades, países, culturas, nossa história, nossas línguas, nossas obras de arte e literatura. Tudo o que já fomos seria apagado e esquecido da continuidade e história do universo para sempre. E embora seja fascinante considerar os possíveis cenários de uma extinção de proporções bíblicas que apague para sempre a espécie, são de horror absoluto. Por isso, aqui estão os 5 finais do mundo mais aterrorizantes. Número 5. Apesar de nossa imaginação nos fazer fantasiar com terríveis monstros, nada está mais adaptado para provocar sofrimento ao próximo do que o ser humano. Os horrores indescritíveis de inúmeras guerras, genocídios, experimentos, as atrocidades que cometemos contra membros de nossa própria espécie atestam isso. Portanto, um cenário de fim do mundo catastrófico e extremamente sofrido seria o fim por meio de uma guerra nuclear ou química. Se considerarmos que as bombas atômicas Little Boy e Fat Man lançadas sobre as cidades de Hiroshima e Nagasaki mataram um estimado de 250 mil seres humanos em questão de segundos, e que essas bombas de 3 e 21 quilotons de poder não são nada em comparação com as que existem hoje, como por exemplo a Castelo Bravo dos Estados Unidos, de 15 mil quilotons, ou as bombas russas de 50 mil quilotons, podemos supor que o dano que uma guerra nuclear desencadeada hoje poderia causar seria catastrófico para a civilização. E isso sem contar a aparição de armas químicas que certamente causariam genocídios inenarráveis sobre países inteiros. A guerra nuclear e química ocupa o 5º lugar na lista dos finais do mundo aterradores por ser um meio de aniquilação atroz. Número 4. Desde que a humanidade deixou sua imaginação correr solta por meio de livros, filmes, quadrinhos e animações, poucos vilões foram mais populares do que uma espécie alienígena malévola com os olhos postos no planeta Terra. O problema é que a ficção é precisamente isso, ficção. A menos que enfrentemos uma guerra com outra espécie planetária em um futuro em que tenhamos desenvolvido nossa aeroespacial e nossa tecnologia seja muito mais avançada do que a de hoje, lutar contra uma espécie com tecnologia suficiente para navegar pelo cosmos em nossas condições atuais não apenas seria uma derrota certa, mas também um Armagedon terrível. Quando falamos realisticamente sobre extraterrestres, pode acontecer qualquer coisa. Não temos sequer a menor ideia de como podem ser, e pior ainda, como podem pensar. E seria um luxo se eles vissem o amor, a compaixão e os direitos alheios da mesma maneira que nós. Pois eles poderiam ser seres com inteligência extremamente fria, que não hesitariam em alcançar seus objetivos. As maneiras pelas quais eles poderiam dispor de nós ou nos exterminar superariam a imaginação do mais cruel. Imagine que as grandes potências do mundo se unissem e decidissem aniquilar os habitantes indígenas de uma ilha desolada no meio do mar. Essa seria a comparação se uma espécie com tecnologia espacial decidisse invadir-nos, mas 100 vezes pior. Uma guerra assim seria um absurdo e, acima de tudo, um massacre. Número 3. A história do mundo é extremamente interessante. Sabia que uma vez uma praga conhecida como a peste negra acabou com 1/3 da população da Europa e, portanto, com uma porcentagem dos habitantes deste mundo? Ou que algo que inspira mais medo, não apenas nas pessoas, mas nos governos, é a aparição de uma pandemia. O cenário é tão realista que quase todos os países do mundo têm planos de contenção caso isso aconteça, e acredite em mim, as resoluções mais severas deixam os direitos humanos de lado e recorrem a qualquer meio possível para garantir a contenção. Toque de recolher militar. E para colocar de forma mais direta, quem der um passo fora da linha amarela, seja homem, mulher ou criança, será punido. E acredite ou não, isso que você acabou de ouvir está contemplado no manual de emergência de vários países em relação a uma praga zumbi. Acredito que não há nada que eu mesmo possa dizer que já não tenha sido dito. Longe de ser algo excitante, seria uma calamidade que não apenas deixaria a espécie humana à beira da extinção, mas os sobreviventes em constante estado de alerta, caos e loucura.
Muitos não suportariam a situação e acabariam tirando suas próprias vidas. Sem dúvida, um fim de mundo calamitoso e patético. Número 2. Poucas pessoas sabem que a fúria do planeta continua sendo, mesmo com nossa avançada tecnologia militar, o meio de destruição em massa mais terrível. Não há bomba atômica, nem mesmo a maior delas, que se compare à explosão de Pompeia. Existem desastres naturais que podem causar milhares de mortes e caos. E digo isso em ordem de poder: tornados, furacões, terremotos e maremotos. E acima de tudo isso, a única catástrofe natural que poderia provocar um cenário de extinção, a explosão supermassiva de um vulcão. Porque os geólogos calculam que há 71 mil anos, um de escala massiva perto da Malásia explodiu, deixando a Terra à mercê de um inverno de cinzas que durou nada menos que 10 anos e reduziu não apenas grande parte da população mundial, mas também vegetal e animal. Além disso, teorizam que sob o Yellowstone existe o maior vulcão do mundo e calculam que este entra em erupção a cada 600 mil anos. Uma erupção vulcânica tão massiva não apenas seria o equivalente a milhares de bombas atômicas explodindo ao mesmo tempo, mas também causaria terremotos, maremotos, tempestades elétricas, químicas e venenosas de proporções continentais e massivas mantas de nuvens tóxicas que poderiam cobrir o planeta. O vulcão é o rei dos desastres naturais e um candidato assustador e sombrio para nos deixar em uma situação indescritivelmente ruim um dia desses. Número 1. O primeiro lugar é bastante especial porque, dado que a história deste planeta foi afortunada e nenhum dos 6 candidatos apocalípticos anteriores se concretizou, ou no caso de algum deles sobreviver, o primeiro lugar não o salvará. E não digo isso porque possuo um poder tão grande que será absolutamente fulminante. Digo porque vai acontecer. Este cenário apocalíptico é talvez o único que, com uma taxa de probabilidade de 100%, nos espera no final do corredor com uma túnica negra e uma foice repousando sobre o ombro. Mas o destino de nosso planeta, o artífice de seu trágico final, é o Sol. Chegará um dia em que o astro pai do sistema solar se tornará uma gigante vermelha, tornando a possibilidade de vida na Terra insustentável. Os mares e lagos evaporarão, as cachoeiras e reservatórios de água desaparecerão, a última chuva que este planeta verá será relegada ao passado, destruindo assim toda a vida marinha, animal e vegetal. Todas as construções se tornarão pedras ardentes. A atmosfera perderá gradualmente as maravilhosas propriedades que a tornam apta para sustentar a vida, e assim, nosso belo mundo azul se tornará primeiro o irmão gêmeo de Vênus e mais tarde, uma esfera recalcitrante. Nada mais especial do que o então extinto planeta Mercúrio. A espécie humana para esse futuro iminente não se desenvolveu o suficiente para viajar confortavelmente pelo cosmos e buscar ou criar outros lares. Ela se extinguirá de maneira horrível como punição por desperdiçar um longo tempo que deveria ter sido investido em progredir e prosperar. Pois se a humanidade busca sobreviver a longo prazo, ela saberá que seu lar não está na Terra. Esta é apenas uma creche com data de validade. Seu lar está nas estrelas. Se o vídeo foi do seu agrado, por favor, dê um like e compartilhe. Inscreva-se no meu canal se quiser continuar vendo trabalhos como este. Aqui é o seu amigo, e te desejo boa noite.